Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Café com Jesus, ao nosso momento com a Palavra de Deus, momento com a Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos. Que Deus abençoe infinitamente mais e mais cada um de vocês. Bom dia, Paula, bom dia, Bruna, Isadora, Guilherme, Dima, Tusa, bom dia, Yuri, Mari, bom dia, Cris, Fátima, vamos chegando. Bom dia a todos e todas. Vamos orar por todos vocês, todas as orações. Ana, bom dia. Lu, bom dia. Érica, bom dia. Salve Maria, Nico Faria. Maravilha. Vamos compartilhar essa live então. Nós temos 3 maneiras de compartilhar essa live. Então bora lá compartilhar. Primeira maneira que você pode compartilhar é você marcando o Instagram, né? O arroba do seu amigo aqui nos comentários. Ou você mandar essa live para ele por este aviãozinho. Ou ainda pegar o link que está lá na nossa comunidade Café com Jesus e compartilhar via WhatsApp. Vamos orar, Mari. Vamos orar em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Vamos orar, pedir a graça de Deus nessa hora. Que o Espírito Santo vai visitar agora a sua casa. Em nome de Jesus. O link que está lá na comunidade do café, você pode pegar e compartilhar. Caso você ainda não esteja na nossa comunidade Café com Jesus, no grupo do WhatsApp, você pode me mandar um direct no final desta live que eu te mando o link do grupo. Ah, Yara, aí sim, hein? Adriele, bom dia. Yara, Mariane. Feito. Entendido? Então bora compartilhar. Clebão, Barão, bom dia, meu querido. Luana, bom dia. Maravilha. Qualquer dúvida, mande aí nos comentários. Mas bora que bora compartilhar essa live nessa hora. Ou você marca aqui nos comentários, ou você envia por este avião, ou você pega o link lá no WhatsApp, lá no grupo do café do WhatsApp. Beleza? Glória a Deus. Vamos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, respira fundo. Mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Vem em socorro à nossa pequenez.
Vem, Espírito Santo, vem nos fortalecer, vem nos dar ânimo, força, coragem, para nós vencermos as intempéries do dia a dia. Vem, Espírito Santo, sobre nós, derrama a tua graça, a tua unção, o teu poder. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem e nos socorre. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, te peço nessa hora que o Senhor arranque a angústia de alguns corações aqui nesta manhã. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor arranque essa angústia do coração, do peito, que está apertando alguns corações aqui nesta manhã. Vem, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão sem esperança, pessoas que perderam o brilho no olhar, perderam a esperança de um mundo melhor, de uma situação melhor em sua vida. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha e traga esperança novamente a esses corações desanimados, desencorajados, desesperançados. Vem, Espírito Santo, vem em socorro, vem nos defender, vem nos auxiliar, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelo dom da vida de cada um que aqui está. Muito obrigado, Senhor, por ter atraído cada coração aqui nesta manhã para ouvir a tua palavra. Amém. Aleluia. Dalécio, meu querido, quanto tempo, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, vocês chegaram aí agora, durante a oração. Deus abençoe. Você está vindo pela primeira vez, esse momento da live, essa live da manhã, é o momento que a gente partilha a palavra de Deus. Nós fazemos juntos a Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus. Marvile, bom dia, querida. Deus te abençoe. Então vamos lá, a palavra de Deus. Se você puder pegar a sua Bíblia, abra no livro de Tobias. Tobias, capítulo 2, versículo 9. Vamos orar, Franciele, pela Rafaela Crispe. Bom dia, capitã. Silvio. Cristine. Amém. Tobias, capítulo 2, versículo 9. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado o morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa e deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede por cima de mim havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego.
Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Aicar cuidou do meu sustento durante 2 anos, até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou-se a trabalhos femininos, tecendo lã. Entregava o produto aos patrões, e estes lhe pagavam o salário. No 7º dia do mês de Distros, ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou-a aos patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a balar. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve aos seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ela respondeu-me: é um presente que me foi dado além do salário. Mas não acreditei nela e insisti que o devolvesse aos patrões. Ficando bastante contrariado por causa disso, ela então replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tobias é o pai de Tobit. Tobias, a história de Tobias e Tobit é muito linda. E o que aconteceu? Tobias estava na varanda da sua casa. Vamos supor que ele estava em uma rede. Estava deitado numa rede, lá no seu pátio, lá na sua varanda. E ele não percebeu que em cima dele, ali na varanda, havia alguns pardais, algumas pombas, vamos dizer assim. Daí, o que aconteceu? Uma dessas pombas defecou. Caiu o excremento dessa pomba quente nos olhos de Tobias. E ele ficou cego durante 4 anos. Ele ficou privado da vista. Ponto. Vamos fazer aqui uma análise espiritual, né? Vamos trazer essa mensagem para a nossa vida. Aqui nós estamos falando de uma cegueira física, biológica, há 4 anos. E agora vamos trazer para o âmbito espiritual. Que talvez você esteja na igreja, você esteja na caminhada, mas você está cego espiritualmente. E como que eu sei se eu estou cego ou não espiritualmente? Simples. Na lei de Deus existem 10 mandamentos. 10 mandamentos da lei de Deus. Será que todos obedecem os 10 mandamentos da lei de Deus? Vamos fazer uma avaliação, uma autoavaliação de nós. Pensa aí. Pensa na sua vida, olhando para os 10 mandamentos, o decálogo. Se de fato nós estamos obedecendo esses 10 mandamentos da lei de Deus. Se nós estamos sendo fiéis a Deus. Se nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Se nós estamos amando o próximo como a si mesmo. Avalia. Se nós estamos vivendo a castidade. Se nós não estamos roubando, cobiçando a mulher de ninguém, o homem de ninguém. Se não estamos cobiçando coisas alheias. Se nós não estamos
matando o sonho das pessoas, roubando o sonho das pessoas, se nós não estamos fazendo promessa e não cumprindo, se nós não estamos obedecendo pai e mãe, enfim, os 10 mandamentos, nós podemos avaliar e nós vamos perceber que nós não estamos tão fiéis assim. Nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Por quê? Porque nós ainda estamos apegados às coisas materiais e humanas dessa terra. Nós somos dependentes emocionais, muitas das vezes, de pessoas, de relacionamentos. Então isso nos afasta de viver os 10 mandamentos. Isso nos afasta, isso nos traz uma cegueira espiritual, ou uma frieza espiritual. Então pode ser que nós não somos cegos de nascença, ou nós possamos ter adquirido a cegueira física, mas nós trazemos a cegueira espiritual, e nós precisamos corrigir essa cegueira. E como que corrige a cegueira? Como? Obedecendo, amando a Deus sobre todas as coisas, voltando aos princípios, valores, voltando a observar a lei do Senhor, voltando a ser um cristão de verdade. Porque quando nós estamos sendo desenvolvidos humanamente falando, na escola, no colégio, infelizmente a gente não sustenta essa vida espiritual. Ali quando a gente é mais novo, 12 anos, que a gente começa a ter uma noção melhor da vida, nós não fomos ensinados, a uma vida espiritual. Nós fazemos catequese, crisma e só. E malemar vai na missa aos domingos. Então nós não fomos forjados espiritualmente a viver uma vida espiritual, a viver uma vida de conhecimento da palavra, de leitura da palavra todo dia. E eu não fui. Alguém aqui foi? De 100%, 2% talvez tenha sido educado dessa maneira. Educado de forma cristã, autêntica, de leitura da Bíblia todo dia, de rosário todo dia, de piedade, de sacrifício, piedade, de jejum. A cegueira espiritual nos priva por vezes de enxergarmos nossas atitudes, o caminho que estamos trilhando, a forma como nos relacionamos com o outro, com Deus e conosco mesmo, exatamente. Então nós não fomos. Nós não tivemos esse ensinamento assíduo durante a nossa juventude, durante a nossa adolescência. Começa agora. Estou tendo agora, depois de mais velho, que a gente começa a entender melhor as coisas espirituais. A minha conversão se deu com 19 anos. Eu comecei a entender as coisas espirituais com 21 anos. Então, nós não fomos treinados, preparados para uma vida espiritual. Por isso que nós vivemos durante muito tempo uma cegueira espiritual. Muitas vezes não é por nossa culpa, é porque ninguém nos ensinou, ninguém nos instruiu. Cadê a tradição católica, a tradição das famílias católicas, que nos ensina, que nos dá um embasamento espiritual, o que é viver uma vida espiritual? Nós não tivemos. Calma, Ana Carol, fica em paz, minha santa, fica em paz, fica tranquila. Depois você me manda um direct que a gente conversa, tá bom? Mas fique em paz. Deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração. A palavra de Deus tem poder para afastar toda a sua ansiedade. Creia na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, que manda embora a ansiedade. Ansiedade é uma preocupação exacerbada, exagerada do futuro. Então acalma seu coração, vive esse momento.
Vive esse momento, calma. Ah lá, eu entendi 41 anos, enfim. Então nós percebemos que durante muitos anos nós vivemos essa cegueira espiritual e muitas das vezes foi por falta de instrução, falta de treinamento, falta de direcionamento, falta de catequese. Com 36 anos eu comecei a entender. Então, aqui Tobias ele ficou cego, né, fisicamente, mas também espiritualmente, né, porque ele começou a ficar indignado. Sua esposa trouxe um cabrito e ele ficou indignado, ele não aceitou. E aí a esposa dele começa a fazer algumas indagações. Onde estão as suas esmolas? Onde estão as suas obras de justiça? Vê se bem em ti o que elas são. Então a sua esposa começa a fazer algumas perguntas para ele. Você se esqueceu que você já foi um homem assim? Tobias era um homem justo, era um homem reto, santo, né, que ajudava todo mundo. Só que depois que ele ficou cego fisicamente, ele ficou rude, ele ficou revoltado, ele ficou indignado, ele perdeu, entendeu? Ele perdeu aquela sensibilidade espiritual, ele perdeu aquela forma amiga de ser, né, caridosa de ser com as pessoas. Porque ele ficou cego, ele ficou revoltado. 4 anos já. E ele começou a se esquecer quem ele era. Ele começou a se perder dele mesmo. Faz sentido para vocês, sim ou não? Vocês acham que essa palavra faz sentido, isso que eu estou meditando em cima dessa palavra? Do que nós acabamos de ler? Estamos falando de uma cegueira espiritual. Nós estamos falando de uma pessoa que perdeu sua identidade por algo ruim que aconteceu na vida dela. E quantas coisas ruins já aconteceram na nossa vida. E nós só temos 2 escolhas: ou parar nessa coisa ruim, ou transformar essa coisa ruim. Tudo depende de nós. Tudo depende da nossa escolha. Até quando nós vamos viver uma vida de vitimismo? Quando nós tínhamos 12 anos, 10 anos, beleza. Nós não tínhamos o conhecimento. A gente não tinha noção das coisas. Mas agora nós temos. Agora nós temos. Agora nós somos adultos, nós crescemos, nós amadurecemos. E agora a gente tem a noção e o entendimento das coisas. E aí, eu vou paralisar diante do obstáculo? Diante da desgraça, que é a ausência da graça de Deus? Ou eu vou avançar? Crer que o Espírito Santo de Deus está comigo. Detalhe, ó. A leitura começa assim. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes. O Espírito Santo já desceu sobre nós. O Espírito Santo já desceu sobre nós. O Espírito Santo está no meio de nós. E aí? Eu vou fazer o quê com o Espírito Santo que eu recebi? Com a paz que excede todo o entendimento que nós recebemos, a igreja recebeu. Nós estamos vivendo agora o tempo comum, que é o tempo pós-Pentecostes. Quinta-feira nós vamos celebrar a Eucaristia, corpo de Cristo, Corpus Christi. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que os anjos não têm a oportunidade de comungar o corpo de Cristo que nós temos. Isso faz parte de uma vida espiritual. Você está frio espiritualmente, você está longe espiritualmente, volte para a Eucaristia, se confessa. Se confessa. Volta para a Eucaristia. A Eucaristia é o alimento da nossa alma. A Eucaristia nos aquece,
aquela freza espiritual vai embora na hora. A Eucaristia nos aquece. O rosário nos aquece. A palavra de Deus que nós estamos meditando aqui nos aquece. O jejum nos aquece. A confissão nos aquece. Tá entendendo? É dessa maneira que nós vamos aquecer de forma espiritual. Leituras de livros espirituais, o Catecismo da Igreja Católica, o livro amarelinho aqui em cima que eu mostrei semana passada. Só que nós não estamos nos movendo. Tá faltando atitude, tá faltando ação da nossa parte em buscar mais uma vida espiritual. Não é porque nós não tivemos na nossa adolescência, na nossa juventude, que agora que a gente tem o entendimento, que nós vamos ficar chorando pelo leite que derramou. Já foi, esquece. Você tem uma história para contar. O seu passado é uma história. É uma história que você conta. O seu passado não volta. Mas você tem lembranças do seu passado para contar. Superações que você tem para contar no presente. A sua história pode ser reescrita. Eu não sei se você viu os stories aqui da Colo de Deus ontem. Ainda acho que está ativo. A canção que nós sugerimos ali foi a canção Recomeçar. E na música Recomeçar está escrito: vou reescrever mais uma vez minha história de amor com você. Será que não chegou o tempo de você permitir que Deus reescreva a sua história? Sua história de amor. Estava falando dos 10 mandamentos. Primeira mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Será que não falta você reescrever a sua história de amor com Ele? Reescreva a partir de agora. Não fica esperando um retiro, um encontro, um dia tal para você mudar de vida. Você tem a oportunidade todo dia aqui na Colo de Deus de mudar de vida. Só depende de você. Confessa, vocês estão sem comungar o corpo de Cristo. Quinta-feira nós vamos celebrar o corpo de Cristo. Hoje é terça-feira, você tem terça, quarta. Procure confissão, procure o Padre em nome de Jesus. Se liberta desses pecados, dessas misérias que estão trazendo frieza espiritual também. O pecado te esfria. O pecado te deixa gelado. O pecado te deixa sem sabor, sem brilho. Você nasceu para iluminar, você é luz das nações. Você é o sal que salga a terra. Só que por que você está deixando de ser? Porque você está entregando a sua identidade para o mundo, para o inimigo de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Você nasceu para ser filho. Você nasceu para iluminar, você nasceu para salgar a terra, para trazer sabor, para trazer alegria. Então volta, Sônia, em nome de Jesus. Procure o Padre hoje. Edna também. Você é conhecedora da palavra, você é serva. Não fica procrastinando essa decisão. Não faz sentido nós ficarmos procrastinando a decisão de se confessar. Se confessa o quanto antes. Quinta-feira nós vamos celebrar o corpo de Cristo. Aquele que deu a vida, se entregou por nós. Ele entregou para nos alimentar, alimentar a nossa alma, para aquecer a nossa alma. Amém? Faz sentido? Vocês entenderam essa primeira leitura?
Aleluia. Glória a Deus. Você que está vindo pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Todos os dias durante a semana, de segunda a sexta, às 6h31 da manhã, nós estamos aqui partilhando a palavra de Deus, fazendo juntos a Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra. Todos os dias nós meditamos uma primeira leitura, um salmo e o evangelho. De segunda a sexta estamos aqui, você é o nosso convidado especial. Fique conosco, nós temos grupos no WhatsApp. Para você entrar no nosso grupo do WhatsApp da comunidade Café com Jesus, é só você me mandar um direct no meu Instagram pessoal, @vinãocolodedeus, que a Prod vai me colocar aqui nos comentários. Eu coloco aqui a vida do Joaquim, que foi atropelado por uma moto. Eu creio que Deus fará o melhor por ele. Amém. Aleluia. Creia. Tenha fé. Meu filho brigou comigo, fiquei com muita raiva dele e me senti suja diante de Deus. Se confessa então, Edna. Ô, glória, Roselília. Glória a Deus, hein? Deus seja louvado. Vamos ao Salmo, então. Salmo 111, versículo de 1 a 2 e de 7 a 9. A resposta do Salmo está no versículo 7. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. O coração do justo, o coração daquele que obedece o Senhor, o coração daquele que cumpre, observa a lei do Senhor, que obedece os mandamentos da lei de Deus, é firme e confiante no Senhor. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Aquele que não observa a lei do Senhor vive desconfiado. Maria Clara, tá aqui, ó, coloquei aqui meu Instagram. Aquele que não obedece à lei de Deus, aquele que não vive debaixo da obediência, aquele que não é subordinado à autoridade de Deus, aquele que não se submete à autoridade de Deus, esse é uma pessoa que vive desconfiada. É aquele que confia desconfiando, mas aquele que confia, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, aquele que cumpre os mandamentos da lei de Deus, aquele que busca incessantemente fazer a vontade de Deus, confia firmemente no Senhor. É firme, confia, acredita. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ele permanece com o Senhor, ele confia, ele acredita que Deus está com ele. Ele acredita em tudo, ele confia em tudo. Ele confia que a mão de Deus está sobre ele. Só que aquele que não vive, que não obedece os mandamentos, que não observa, vive desconfiando, vive desacreditando. É o confiar desconfiando. Por quê? Porque falta intimidade, falta comunhão, falta obediência, falta submissão a Deus, falta subordinação à autoridade do Pai. Deus é Pai. Nós somos filhos. A nossa identidade é de filho. Só que nós não estamos vivendo como filho. Muitas das vezes nós estamos vivendo como bastardos. Porque nós não se submetemos. Nós não somos humildes para se curvar e obedecer. Nós muitas das vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito. Tem que ser do jeito que eu quero e ponto final. Muitas das vezes nós agimos assim, com rebeldia, com insensatez. E aí o que acontece? Claramente que você não vai ficar firme e não vai ser confiante em Deus. Porque você não confia nele, você não vive uma vida
em comunhão com Ele. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. A lei de Deus, ela não é imposta. Você não é obrigado a obedecer a lei de Deus. Você não é obrigado. Mas a partir do momento que você se declara, você se reconhece filho de Deus e cristão, você está se submetendo, você está permitindo que o Senhor mande em você. Mas você não é obrigado, é um convite. É um convite. Deus nos fez livres, Ele nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos. Mas a partir do momento que a gente escolhe a Deus, a gente tem que escolher a Deus de forma completa, de forma total. Não tem como você escolher a Deus e ao mundo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Não tem como servir a dois senhores. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos, dos homens justos, dos homens santos. Ele não teme receber notícias más. Olha lá, ele não teme receber notícias más, porque confia em Deus. Seu coração está seguro em Deus. Então aquele que vive debaixo da lei de Deus, respeita o Senhor, tem carinho pela lei de Deus, observa os mandamentos da lei de Deus, anda de forma reta, de forma justa, santa, ele não teme notícias más. Ele não teme, porque ele confia em Deus. Ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. O coração dele está seguro, porque ele colocou a vida dele dentro do coração de Deus. Sabe aquela canção que nós temos, que chama Jesus Meu Esposo? Se você olhar a ministração dela, diz que eu estou entrando, né? Nós estamos entrando dentro da chaga de Jesus. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro. Então, quando nós estamos debaixo da lei de Deus, quando nós estamos na obediência da igreja, do catecismo da igreja católica, né? Da igreja, dos padres, dos bispos, do papa, quando a gente se submete, quando a gente se curva, quando a gente se humilha diante das autoridades e nós depositamos a nossa vida em Deus, nós não temos medo de notícias ruins, porque nós confiamos em Deus e o nosso coração está seguro dentro de Deus, porque nós acreditamos que o Senhor está cuidando de tudo. Seu coração está tranquilo e não tem medo de nada, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Lembra de Tobias? Ele era um homem que repartia, era um homem de caridade, ele era um homem que fazia bem aos pobres, aos mais necessitados, e por um instante ele ficou frio espiritualmente, parou de fazer isso. E a esposa dele faz algumas perguntas para ele refletir sobre como ele estava sendo. Perdeu-se a identidade. Permitiu que as coisas externas, as coisas más, as coisas ruins interferissem na vida dele. Mas aquele que obedece à lei, aquele que ama a lei do Senhor com carinho, aquele que respeita o Senhor, aquele que se submete, aquele que é humilde diante de Deus e reconhece a autoridade de Deus e obedece a Deus, esse não tem problema com notícias ruins. Ele é caridoso, ele serve o outro, ele ama o outro como a si mesmo.
Percebem que toda a leitura até agora, a primeira leitura, o Salmo está dizendo, né? Está envolto em obedecer e fazer a vontade de Deus, obedecer a lei divina, os 10 mandamentos, cumprir a lei de Deus, cumprir os mandamentos da lei do Senhor. E muitas das vezes, como eu estava dizendo, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, nós não tivemos tanto ensinamento como nós estamos tendo aqui nem uma hora de live. O que eu estou dizendo aqui é catequese pura, é catecismo da Igreja Católica, é Sagrada Escritura. São ensinamentos que nós deveríamos ter recebido lá atrás, quando nós éramos mais novos, adolescentes, jovens. Mas muitos de nós aqui estamos aprendendo agora, depois de uma vida mais adulta. E não tem problema, Deus faz nova todas as coisas. Aleluia. Deus faz nova todas as coisas. Não importa a idade que você tem, que você começou a caminhar com Jesus e a entender os seus mandamentos, entender os seus direcionamentos, os seus mandamentos. Porque Deus, ele trabalha no kairos. Ele não trabalha no cronograma, no cronômetro, nas 24 horas. Deus, ele não descansa. Ele trabalha no kairos, no tempo da graça, no sobrenatural. Ele não para de nos amar. Ele não para de dizer: estou com você, meu filho. Estou com você, minha filha. Olha para mim. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar das suas feridas, dos seus traumas, dos seus medos. Deixa eu tratar as suas feridas. Deixa eu cuidar do seu interior. Todos os dias o Pai nos diz isso. Todos os dias. Nós só precisamos ter sensibilidade de ouvir, de permitir, escutar o que o Senhor, o Pai, tem para nós. Amém? Vamos ao Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. Olha só o que diz na jaculatória antes da proclamação do Evangelho. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Olha que profundo. Olha como vem de encontro com a nossa oração inicial. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, nos dê do saber o Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que nós conheçamos a esperança que é reservada para nós como herança. Olha que forte, que lindo. A herança, a nossa herança, não é a herança material que sua família deixou para você, mas é a herança espiritual. Qual que é a herança espiritual? A esperança. A esperança. Esperar em Deus. Confiar em Deus. Espera no Senhor. Tenha coragem. Espera. Aguarda, espera. Tenha esperança, coloque a sua esperança no Senhor. Porque
a maior herança que Deus nos deixou como herança é a esperança. Não perca a esperança. Para Deus nada é impossível. Você crê que para Deus nada é impossível? Eu confio em seu tempo, Pai. Aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não pagar impostos? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Devo ou não devo pagar imposto? Na nota, no dinheiro, é de quem? É civil, é da terra, é desse mundo. Dai a este mundo o que é deste mundo e dai a Deus o que é de Deus. O que você deve dar a Deus? O que nós falamos a live inteira. O que você precisa devolver para Deus? O que você precisa entregar para Deus? Em relação aos tributos, indiscutível. Eu acho que nós não temos que entrar nisso, porque é lei civil. Nós estamos falando da lei divina, mas nós estamos falando de um âmbito espiritual. Nós estamos aqui numa live espiritual, certo? Nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos meditando o que o Senhor está nos falando. Espiritual. Agora, de forma civil, nós temos que cumprir com a lei civil. Somos seres humanos, somos habitantes dessa sociedade, então a gente tem que cumprir com os deveres da sociedade, ponto. Não é a questão. A questão aqui é dai. É uma ordem. A Deus o que é de Deus. Nós estamos falando da lei divina. Olha como que a leitura complementa. Nós estamos falando da lei do Senhor. Nós estamos falando de homens e mulheres que respeitam a Deus. Homens e mulheres que obedecem à lei de Deus. Que tratam a lei com carinho. Nós estamos falando de homens e mulheres que são caridosos, que além de devolver o tributo devido, também devolve para Deus o que é de Deus, que é o dízimo. Nós estamos falando de homens e mulheres que são caridosos, que fazem algo a mais pelos outros, que dão esmolas, como diz lá na primeira leitura. Onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Que fazem obras de caridade também.
Então nós estamos falando disso. Isso que é dar a Deus o que é de Deus. Isso que é devolver para Deus o que é dele. Os pobres é de Deus. As obras é de Deus. A caridade que a gente faz para o outro é de Deus. É mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Dízimo, amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então o dízimo é devolver para Deus o que Ele te deu. Se Ele te deu força, se Ele te deu trabalho, estudo, ensino, emprego, foi porque Ele te capacitou, porque Ele te criou, Ele te trouxe ao mundo. Você só precisa devolver para Ele o que Ele te deu gratuitamente. Isso que é dízimo. É devolver para Deus o que... É dar o que você recebeu de graça. O dom, as habilidades, o talento, a vida. A vida você ganhou. A sua vida você ganhou gratuitamente. É um dom. Deus quis que você estivesse aqui no mundo. Deus soprou a vida sobre você. Então você devolve para Deus o que é de Deus. Investe numa obra de evangelização, como a Colo de Deus, como nós viemos falando, né? Vemos falando sobre a benfeitoria, sobre as campanhas. O que você entrega para a Colo de Deus, o que você oferta para a Colo de Deus, você está dando um dízimo, você está dando uma parte do que você recebe para Deus, porque a obra não é de homens, a obra é de Deus. Tudo que você entrega para a Colo de Deus, doa para a Colo de Deus, é para manter a obra de evangelização, é para manter o avanço do reino de Deus sobre a terra. O que você faz para um andarilho ou uma obra de caridade é uma outra obra que você faz. É além do dízimo. É uma obra de caridade para os mais necessitados, para os pobres, para os andarilhos, para aqueles que não têm o que comer, enfim. Então, uma coisa é a obra de misericórdia, a obra de caridade. Uma outra coisa é o dízimo. É devolver para Deus o que é de Deus. E a Colo de Deus é uma obra de Deus. Então, quando você ajuda a Colo de Deus, você está dizimando para a Colo de Deus. Talvez você não dizima hoje na sua paróquia. Você pode dizimar na Colo de Deus. Oh my God. Vou verificar o que aconteceu, Yara. Misericórdia. Oh Deus poderoso. Me ajuda a ser de Deus. Vou ver o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa, gente. Não é possível. Porque você já é a segunda pessoa que fala, que manda mensagem e não tem retorno. Mas nós vamos verificar o que aconteceu. Em nome de Jesus, vamos resolver isso hoje. Tá, então quando você dizima, né, é uma questão. Faz parte da lei de Deus, tá? Da lei divina. Nós estamos falando de dai a Deus o que é de Deus, tá? Então, quando você dizima, você está dando a Deus o que é de Deus. Porque o que você recebe é de Deus. Deus te deu. Você está devolvendo para a obra de Deus. Quando você faz caridade, você está dando para Deus também. Porque os pobres são de Deus. Você tá se doando. Ah, de repente você não tem algo financeiro para dar. Dá sua atenção para Ele. Dá sua atenção, dá o seu ouvido para Ele. Conversa com o andarilho, com o mendigo, você pode fazer uma outra obra de caridade. Você pode ir no asilo, conversa com os velhinhos ali do asilo. Você pode ir numa creche, brincar com as crianças. Tá vendo? Então a gente tem oportunidade de fazer obras de caridade também. Não é só financeiramente falando, mas é com a sua vida. Como nós estávamos falando na primeira leitura de Tobias. Tobias era esse homem. Tobias era esse homem que fazia obras e obras de caridade.
Aqui do Instagram da Colo de Deus, não, Lilian. Tem uma galera que faz isso. Amém? Faz sentido ou não? O evangelho de hoje. Ó, os fariseus disseram a Jesus: sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Tá vendo? Instrução, ensinamento, catequese, educação cristã. Deus, ele não olha a aparência do homem, da mulher, ele olha o coração, o desejo, a disponibilidade do coração do homem e da mulher. Ele não olha o seu aparência, o seu físico que você tem ou que você não tem. Ele olha o seu coração, a disponibilidade do seu coração, a disposição do seu coração. E ele ensina, ele instrui, ele catequiza. E nós só devemos dar a Deus o que é de Deus, devolver, obedecer os mandamentos, a lei do Senhor. Amém? É isso então. Dai a Deus o que é de Deus. Escreve aí nos comentários. Dai a Deus o que é de Deus. É só isso que você precisa fazer hoje, de forma prática. Devolver para Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Faça o seu dízimo, faça a sua obra de caridade, obedeça os mandamentos e a lei de Deus. Então, o resumo de tudo que nós conversamos hoje é isso. Amém? Dai a Deus o que é de Deus. Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja louvado. Se você ainda não está no nosso grupo da comunidade do Café com Jesus, você pode me mandar um direct no @vinãocolodedeus para você entrar e fazer parte. Para você entrar e fazer parte da nossa comunidade Café com Jesus. Estou devendo 2 lives e 2 resumos. Vamos mandar hoje em nome de Jesus, tá? Semana passada foi muito corrido, mas a gente vai mandar as 2 lives que eu fiz semana passada e o resumo das 2 lives semana passada. E a de hoje nós mandamos lá no grupo do Café com Jesus, tá? Então, para você ter acesso a esse conteúdo, é só você me mandar um direct que eu te mando o link desse grupo, dessa comunidade. Fechou? Então, é isso. Hoje é terça-feira, dia de noite de adoração. Então, assim, espero você às 20 horas hoje no canal do YouTube da Colo de Deus. 20 horas no canal do YouTube da Colo de Deus. Chama todo mundo. Vai ter uma noite maravilhosa de adoração a Jesus Eucarístico. Vai ser uma noite poderosa, fogo alto, santo. Vai ser poderoso. Tamo junto. Tamo junto, capitã. Beijo no coração. Tamo junto. Falei com o Diego a respeito do pagamento mensal, mas não deu certo. Ô, Jesus de Maria. Vou anotar aqui também para entender o que está acontecendo lá, tá bom? Meus irmãos, amanhã eu vou passar para eles e amanhã vocês terão um feedback. Fechou? Então é isso. Beijo no coração. Tamo junto até que ele venha. É nóis.